Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TOS, a série clássica, mais especificamente ao 19º episódio da segunda temporada, intitulado Uma Guerra Particular. Gente, esse é um episódio muito interessante, tá? Ele vai trabalhar duas coisas aí que são muito dignas, né, de nota, né, da gente poder falar, né, desse episódio, né. Uma coisa, um episódio relativamente datado, né, bem datado, inclusive essas duas coisas importantes do episódio, elas são muito datadas, né, provocam um certo estranhamento, né, na forma como a gente vê as coisas, com relação a que a gente vê hoje, né, a forma como a gente vê as coisas hoje, né, no caso, né. Mas vamos falar um pouquinho do plot, né? O Kirk, o Spock e o McCoy estão num planeta, né, onde o Kirk já visitou, né, ele era um tenente, né, ele tinha, vamos dizer assim, conhecimento da cultura, da sociedade daquele planeta. Você tinha dois grupos ali, né, que não eram, vamos dizer assim, extremamente agressivos, né. O Kirk achava aquele lugar um paraíso, né, era uma sociedade que não estava num estágio de desenvolvimento muito grande, esse negócio todo, né. E aí de repente ele vê, né, junto com o Spock ali, né, que um desses grupos, né, tá com armas de fogo, né, quando o outro grupo ainda usava arcos e flechas, né. Então você de repente vê, né, um grupo com armas de fogo, né, que vai dar tiros, né, do que está com arcos e flechas. Quer dizer, uma coisa completamente desigual, né. O Kirk, como não pode usar o phaser dele, ele acaba jogando uma pedra, né, para distrair a atenção, né. E aí, né, esse grupo armado, né, com armas de fogo, corre atrás do Kirk e do Spock e acaba acertando o Spock com um tiro, né. O Spock é levado para a Enterprise, né, junto com o Kirk e com o McCoy, né. O Spock acaba sendo operado, né. E o Kirk, ele fica querendo saber o que está acontecendo, né. Por quê? Porque assim que eles sobem para a Enterprise, né, é detectada uma nave Klingon, né? E aí fica aquela dúvida, né? Porque os Klingons tinham estabelecido um tratado, né, com a Federação de que eles iam fazer explorações científicas na área, né? Mas até que ponto, né, aquelas armas de fogo têm a ver com a presença dos Klingons, né? Então o Kirk e o McCoy, eles descem à superfície do planeta, né, enquanto o Spock é operado, né, para poder tentar identificar, né, se tem essa presença Klingon realmente ali, né, alterando o equilíbrio de forças no planeta, né. A tribo lá, né, os aldeões lá que usavam arcos e flechas, né, eles eram liderados por um cara chamado Tire, um negócio assim, tá, que era um antigo amigo do Kirk, né. O Tire era casado com uma mulher chamada Nona, né. A Nona, né, é uma mulher muito sensual, né, uma mulher que é uma feiticeira, né, e ela seduzia, né, o nosso Tyrion, né, ela meio que encantava o nosso Tyrion, ela usava lá como é que fala, umas folhinhas lá, né, para seduzir o Tyrion, coisa e tal, né, e ela queria, porque queria, né, que o Tyrion, né, que era um sujeito extremamente pacifista, né, conseguisse armas de fogo também para lutar contra, né, a tribo, né, que estava atacando eles, que tinha armas de fogo, né, no caso, né. Então você tem essa situação, né. O Kirk acaba sendo atacado por um símio local, né, que é um macaco branco, um gorila peludo lá com um rabão, com um chifre lá, que tem venenos, né, na boca e nas garras, né, envenena o Kirk todinho lá, né, e vai ser essa Nona que é a bruxa, né, vamos dizer assim, local, né, que vai curar o Kirk, né, só que ela quer que o Tiri fale tudo sobre o Kirk, né, e aí ela vai ficar sabendo que o Kirk é da Federação, que ele veio de naves estelares, né, que ele tem armas, coisa e tal, esse negócio todo, né. E aí o que acontece? Quando ela cura o Kirk, né, muito interessante, né, que você viu, é um ritual de bruxaria mesmo, né, ela corta a mão, né, ela usa uma raizinha lá que fica andando no Kirk, né, coisa e tal, né. Então ela é a bruxaria em pessoa, entendeu? Ela é uma mulher demonizada, uma bruxa da Idade Média ali em pessoa mesmo, né? Que é uma mulher sórdida, que é uma mulher que fica manipulando o homem com o poder de sedução dela, né? Parece até, vamos dizer assim, um manual de inquisição sobre a bruxaria, né? Ali na Idade Média, na Idade Moderna, né? A Nona é praticamente isso, né? No caso, né? E aí
O que, que vai acontecer, né? Depois que o Kirk melhora, né? Depois que o Kirk melhora, né? A Nona diz que ela pertence a ele, que ele pertence a ela agora, esse negócio todo, né? E aí, né? O Kirk ele vai descobrir, né? Depois com o McCoy eles vão investigar mais a fundo de onde vêm essas armas, né? E eles vão descobrir que são os Klingons mesmo que tem a ver, né? Com a situação, né? E quando ele percebe isso, o que que ele vai acabar fazendo? Ele vai acabar começando a armar, né? Os aldeões, né, do Tiri, né, no caso, né, ele bota o Tiri lá para usar arma de fogo, né, o Tiri fica todo nervoso, né, que ele fica, quando ele percebe o poder de destruição daquilo, ele fica muito mortificado com aquilo, né, porque o Tiri é um pacifista, né, no caso, né, o McCoy fica enlouquecido, né, como é que você vai fazer um negócio desses, né, você vai dar armas para eles também, para começar uma guerra, coisa e tal. Aí o Kirk fala o seguinte: você se lembra de uma guerra que teve no século XX nas selvas asiáticas, né? Onde você tinha duas potências, parecia a Federação e os Klingons também, né? E as duas potências não recuavam, né? E o que que fez essas duas potências que fez essas duas potências não destruírem uma a outra? Havia um equilíbrio de força entre elas, né? Então ele está claramente falando da guerra do Vietnã que está acontecendo ali na década de 60, né? Da coisa da Guerra Fria dos Estados Unidos e da União Soviética terem dois arsenais nucleares, né? E um ficava com medo do outro, né? E isso que garantia uma estabilidade, que garantia uma paz, né? Agora, é uma paz, né, obviamente altamente instável, né? A crise dos mísseis não me deixa mentir, né, no caso, né? E aí, entanto que na década de 70 você vai ter a detente também, né, que vai ser justamente a busca, né, pela redução de produção de armas nucleares, né, no caso, né? Mas, né, essa visão da década de 60 de Guerra Fria, né, de todo mundo ali querendo se proteger, né? Os americanos têm essa coisa de achar que eles se protegem com armas, né? Que foi uma cultura que foi forjada por pequenos e médios proprietários que ficavam lá nos seus sítios e pequenas fazendas com suas famílias, né? E a única forma que eles tinham de se defender era a arma, né? Então é uma cultura altamente bélica por causa disso, né? Porque a origem, né, do povo americano está nesse pequeno proprietário rural, né? Que tinha que se armar para se defender, né? Então se na origem desse povo você usava espingardas e rifles, né? Agora você está se defendendo com o quê? Com mísseis nucleares com bombas H, né? No caso, né? Então, quer dizer, toda essa mentalidade de Guerra Fria, né, que a gente está vendo aí, né, de que você só garante a paz se você tiver um equilíbrio de forças, né, e esse equilíbrio de forças está justamente nessas armas de destruição em massa, né, um raciocínio meio louco, né, tem a sua lógica, né, mas é um raciocínio meio doido, né, no caso, né, porque é uma coisa altamente explosiva isso, né, é uma paz altamente armada e instável, né, uma paz garantida por uma corrida armamentista, né? Se a gente parar para pensar, né? Então o Kirk usa esse argumento, que é mais ou menos o argumento da Nona, né? Então quer dizer, o McCoy chegou até a falar, Kirk, acho que você está realmente possuído por essa mulher aí, como ela falou, né? Ali não, isso é superstição, coisa e tal, né? Mas, cara, ele tá meio que fazendo o discurso dela ali, né? E depois ela, inclusive, seduz ele também, né? Com o matinho lá, deixa ele lá todo seduzido lá também, né, no caso, né? Então, quer dizer, o que ele vai começar a discutir esse tipo de coisa, né? Vai começar a colocar essa argumentação. Essa é uma das coisas interessantes do episódio, né? O mais interessante também, né, é que depois a Nona vai acabar seduzindo o Kirk, né? Ela vai acabar conseguindo roubar o phaser do Kirk, né? E como ela é a mulher demonizada por excelência do episódio, né? Quer dizer, a gente está vendo o machismo aí da década de 60 de Jornada nas Estrelas pintado em cores vivas, né? E trabalhando novos subtemas aí, né? No caso, né? Dessa coisa da demonização da mulher, uma demonização praticamente religiosa até, né? Que tem fundo religioso, inclusive, né? A gente vai ver a nossa Nona, né, roubando o phaser do Kirk, né, e entregando o phaser do Kirk, né, para os povos inimigos, né, os povos que tinham as armas primeiro, que se armaram com os Klingons primeiro, né, no caso, né. Agora, é muito interessante a gente perceber, né, que esses caras vão acabar não acreditando nela, porque ela não sabe fazer o phaser funcionar, né, e eles vão começar, né, a meio que
vamos dizer assim, fazer gato e sapato dela, como se estivesse realmente fazendo uma metáfora ali, né, de uma violação, de um estupro, né, tal como se essa bruxa, né, tivesse realmente merecendo, né, o castigo que ela estava levando ali, né, porque ela é uma mulher que seduzia os homens, era uma mulher que não sabia o seu lugar, era uma mulher que manipulava as pessoas, era uma mulher de índole ruim, coisa e tal, né, era uma mulher que era uma traíra, né, então ela merecia tudo aquilo mesmo, inclusive ela acabou sendo morta, né, na mão desses caras, né, isso vai fazer com que o Tyrion fique completamente ensandecido, né, ele vai começar, e aí ele vai realmente querer se vingar, né, ele vai começar a matar um cara lá, ele vai pegar uma pedrada, uma cena muito violenta, inclusive, que ele pega uma pedra gigantesca, né, e começa a dar pedrada na cabeça do sujeito, né, o Kirk tem que segurar, né, e o Tyrion depois ele fala, né, eu quero armas, eu quero muitas e muitas armas, né, pro Kirk, né, eu vou matar esses caras todinhos agora, entendeu? Então, quer dizer, foi a guerra, né, a guerra, né, que o McCoy falou, pronto, Kirk, você conseguiu o que você queria. Ele falou, Kirk, não o que eu queria, mas o que era necessário. Quer dizer, a coisa de você estabelecer o equilíbrio de forças, né, através do armamentismo, né, ao invés de você, né, justamente tentar desarmar as pessoas, não, você vai aqui estabelecer o equilíbrio de forças, né, através do armamentismo. Quer dizer, é um discurso típico, né, do auge da Guerra Fria, né, que a gente está vendo aí, né, no caso, né, onde a solução é você buscar um equilíbrio de forças, né, e não você buscar um desarmamento, né, no caso, né. E essa coisa da demonização da mulher também, né, porque a gente já falou aqui do machismo em tosse 1 trilhão de vezes, né, já conversamos aqui que por mais que a série quisesse dar uma posição mais honrosa para a mulher, entendeu, que a série não está isenta, né, dos vícios da sua época, né, da sua forma de pensar, né, do seu espírito de época, né, o pessoal gosta de usar esse termo aí, Zeitgeist, né, no caso, né. E aí a gente viu a Ordem Nossa Hand, né? Tá, o pessoal fala da Uhura, né? Coisa e tal. A gente pode falar também das mulheres de The Cage, né? Que foram interessantíssimas também nesse negócio da posição da mulher nessa sociedade, né? Mas a gente também tem que falar da Ordem Nossa Hand, né, coitada? Como ela foi feita de gato e sapato, de mulher objeto, como ela foi objetificada, né, na série, né? E agora a gente está vendo, né, essa nova modalidade aí, né? De você demonizar a mulher, inclusive, né, com tintas medievais, né, no caso, né, porque você sabe, né, que tem grupos religiosos que demonizam a mulher desse jeito, assim, que a Eva, de repente, seria até pior do que a serpente, né, no caso, né, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, não vamos mudar nomes aos bois, né, mas a gente está vendo essa coisa aí, né, sendo muito trabalhada em Star Trek, né, e muito interessante a gente ver, né, como essa figura da nona, né, ela é muito, é uma bruxa medieval mesmo, né? Ela é uma bruxa medieval mesmo e maligna mesmo, de má índole mesmo, né? E que teve o que mereceu, né? Foi a coisa colocada de uma forma como se ela merecesse o fim que ela teve, entendeu? Então esse é um negócio que realmente, para os nossos olhos de hoje, né, do século XXI, né, de 2021 também, né, assusta um pouco, né, quando a gente vê isso. Isso provoca um certo estranhamento na gente quando a gente vê, né, essa coisa sendo trabalhada ali, né. Estamos aí em 67, 68 mais ou menos, né, no caso, né. Mas é isso, gente. Então é um episódio que vale a pena por essas referências, né, por a gente pescar, né, e olhar essas referências aí, tá certo? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar como sempre lá na Batata Espacial. E não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui e até a próxima.